Boa noite, gente. A gente está iniciando aqui mais uma palestra, tá, do Franciscanos Mossoró. A gente quer dar boas-vindas a todos. E para os nossos trabalhos, agora a gente vai convidar a Érica para fazer a leitura do Evangelho. Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. A mensagem de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 17, nas Instruções dos Espíritos, o dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos mais altos como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas as suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas e da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem, como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário, não são suas expressões, mas não é o mesmo o critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laureal da razão. Descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça aos seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863. Boas reflexões a todos. Ok, Érica, obrigada. Vamos agora à nossa prece inicial com a irmã Ana Ximenes. Deus, nosso Pai, agradecidos estamos por mais esse momento de reflexão e aprendizado. Que ele possa ser uma alavanca no nosso processo de evolução moral e intelectual. Assim seja. Ok, Ana Ximenes, obrigada. E agora a gente vai iniciar mais uma palestra, né, com o tema Atualidade do Pensamento de Bezerra de Menezes.
Quem é nosso palestrante é o nosso amigo, nosso companheiro aqui, André Victor Seal. Está aqui conosco, né, André? Então, a palavra é contigo. Lembrando a todos, né, que após a explanação de André, até 8 horas, a gente inicia aquela segunda parte, que é de um bate-papo, de perguntas e respostas, ok? Boa palestra. Bom, boa noite para todo mundo, né? Vejam, hoje a gente vai ter uma conversa, nós vamos ter um momento diferente. Nós vamos ter um momento de conhecer um pouco mais o Bezerra de Menezes. Não deixa de ter uma relação assim direta com minha atividade profissional de historiador, né? Então, hoje eu estou trazendo para vocês, dividindo um pouco desse meu investimento na história do Espiritismo e trazendo reflexões para o tempo presente, não é? Então, tem muita coisa que a gente gostaria de conversar. Hoje vai ser uma palestra sobre o Bezerra de Menezes, né? Tem muitas lições da vida de Bezerra de Menezes que são pouco exploradas, né? A gente só conhece o Bezerra de Menezes espírito, né? A gente conhece o Bezerra de Menezes das comunicações através do Chico Xavier, do Divaldo Pereira Franco, né? E da atuação que ele tem a nível espiritual através, por exemplo, das obras de Manuel Filomeno de Miranda, a continuidade do seu trabalho, não é, no plano espiritual e na assistência ao movimento espírita. Agora, a gente não conhece muito o Bezerra de Menezes histórico. Mesmo no campo da história, a gente está começando agora a conhecer esse Bezerra de Menezes, esse personagem histórico tão importante do Império Brasileiro, né? E a gente conhece o Bezerra de Menezes de algumas notícias. E alguns irmãos, muito bem intencionados, produziram biografias do Bezerra de Menezes, notícias históricas, não é? Mas, evidentemente, não por formação profissional. Então, a gente vai chamar essa produção bem intencionada, séria, não é? De uma produção memorialística, não é? Para a gente entender, por exemplo, toda cidade do interior tem um memorialista desse que faz a história do município. E aí, essa história do município, muitas vezes, é a história da família mais rica ou poderosa, né? Então, é pouco Então, por falta de formação profissional, com muita boa intenção, mas com falta de formação profissional, né, tem coisa assim que, quando o historiador vai investigar, vê que é diferente, né? Traz novidades. Então, esse é o trabalho da ciência, de levar outras questões e outros olhares, né? Então, minha proposta hoje é a gente refletir sobre o Bezerra de Menezes, trazer notícias históricas sobre o Bezerra de Menezes, não é? E, mais ainda, entender a atualidade do pensamento de Bezerra de Menezes. Mas, André, onde é que a gente vai ver essa atualidade? Eu trouxe para vocês aqui, selecionei alguns trechos, vou mostrar para vocês, de algumas obras, não é? Do próprio Bezerra de Menezes, publicadas pela FEB. Então, eu não vou para outros materiais, vou falar, né, sobre o Bezerra de Menezes e o pensamento dele através da produção, né, do próprio Bezerra de Menezes como autor de romances. Bezerra de Menezes tem vários romances e eu gosto muito de conversar sobre esses romances, né, estudo eles profissionalmente e tem alguns trechos que eu vou trazer para vocês. Esses trechos estão num artigo que foi escrito, né, por um orientando meu, que está fazendo uma bela pesquisa de mestrado, Flávio Luan. E ele tem investigado, e esse texto, né, esse artigo, né, é o que vai embasar muitas nossas falas aqui, né? Então, eu estou socializando com vocês umas coisas bem bacanas, lógico que
um conhecimento de ponta, está saindo agora, está no forno, está no prelo esse artigo. Quando ele está no prelo é porque foi enviado para publicação e a gente vai esperar a publicação ainda, né, em alguma revista. E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Então, se eu perguntasse a vocês, o que é que vocês conhecem de Bezerra de Menezes? É interessante ver assim, a diferença do Bezerra de Menezes histórico, a gente saber, conhecer muito mais desse personagem, desse grande líder, um grande líder que o Espiritismo teve no início, né, do seu nascedouro aqui no Brasil, né? Sem dúvida ele teve uma atuação importantíssima, né, enquanto encarnado, né, foi uma grande liderança. E depois do seu desencarne, do seu falecimento, e como nós espíritas chamamos de desencarnação, o que as pessoas passaram a dizer de Bezerra de Menezes é diferente de quem ele foi, de fato, e é diferente de quem ele é no plano espiritual. Para vocês terem uma ideia, só para a gente ter uma ideia, é o quanto a figura de Bezerra de Menezes, inclusive, transcendeu ao próprio movimento espírita. Tem outros segmentos religiosos que falam do Bezerra de Menezes. Não sei se vocês conhecem uma das religiões aqui brasileiras, que usam, inclusive, aquela ayahuasca, né, uma substância alucinógena, né, que é o Santo Daime, etc. Tem um dos segmentos lá do Santo Daime, que eles também têm uma divisão interna, que tem um dia, uma sexta-feira específica, que eles fazem um ritual de comemoração, de cura, aí e acham que contam com o Bezerra de Menezes, né? Se contam de fato, eu não sei, mas eles homenageiam, né, cultuam a figura do Bezerra de Menezes. Para vocês terem uma ideia, o quanto o Bezerra de Menezes, não transcendeu essa, né, e é de fato uma grande figura, mas é diferente do Bezerra de Menezes, espírito e atuação dele, do que a gente diz sobre ele, né? Então, hoje vai ser um exercício assim. O Bezerra de Menezes, enquanto encarnado, enquanto pessoa, eu quero começar dizendo isso, né? Ele teve, assim, deixa eu desligar aqui que estava atrapalhando. Vocês estavam escutando apitar. O Bezerra de Menezes, enquanto encarnado, ele teve, assim, uma vida com muitos percalços. Eu quero primeiro dizer isso. Eu acho que é importante a gente começar dizendo da pessoa, do indivíduo Bezerra de Menezes, né? Bezerra, ele teve uma infância, não é propriamente abastada, né? Mas ele não teve uma infância na pobreza, não teve, mas também não era uma família riquíssima. É uma família que teve problemas políticos no Ceará, foi perseguida, e o pai dele teve que se mudar, e ele veio aqui para o Rio Grande do Norte. Não sei se vocês sabiam disso, Bezerra de Menezes passou grande parte da infância e parte da adolescência na Serra de Martins. Ele morou em Martins, aqui no Rio Grande do Norte, e essas lembranças aparecem nos romances dele. Eu vou falar um pouco para vocês dessa história, né? E o Bezerra de Menezes, ele daqui vai estudar, né? Sai, volta para Fortaleza, estuda medicina, né, e vai para a capital do Império e faz a vida na capital do Império. Ele passa pouco tempo no Ceará e vai para o Rio de Janeiro. E lá ele né, um migrante, e faz uma incursão, ele faz a vida, ele estuda medicina, né, ele atua como médico. Antes de ser espírita, ele já era conhecido como o médico dos pobres, né, porque ele também tem uma atuação política muito grande, ele se torna um político profissional. Então, por mais de 20 anos, quase 30 anos, Bezerra de Menezes foi político profissional. A gente só entende o Bezerra de Menezes, só imagina, é isso que dizem, é isso que eu quero mostrar para vocês. Uma coisa é o que dizem do Bezerra de Menezes, outra coisa é o que de fato ele era. A gente acabou, nessas obras bem intencionadas, eu coloquei aqui atrás para vocês verem, né? Eu vou falar um pouco dessa obra aqui, Pérola Negra, esse é um romance escrito por Bezerra de Menezes. Isso aqui, ó, é a carta que ele escreve ao irmão, né? Depois que ele se converte ao espiritismo, né?
Então, isso é muito interessante. Aqui, ó, tem obras, né, de irmãos bem intencionados, Bezerra de Menezes, ontem e hoje, com notícias históricas, não é? Sobre Bezerra de Menezes. Aqui, ó, o Evangelho do Futuro, é esse livro aqui, que ele tem 3 partes. Uma parte é toda ambientada em Martins, toda ambientada em Martins. É muito interessante. Todo martinense devia ler esse livro. A gente vai comentar um pouco algumas questões que ele traz aqui, o Evangelho do Futuro. Aí aqui, ó, vida e obra de Bezerra de Menezes, tá certo? É uma questão aqui para a gente conversar. Vida e obra de Bezerra de Menezes. E aí, um outro livro, que é A História de um Sonho, que esse foi publicado em vida. Esse é um outro romance do Bezerra de Menezes, tá certo? Nessas obras aqui, vida e obra de Bezerra de Menezes, e assim, grande parte da produção até acadêmica sobre o Bezerra de Menezes, eles colocam o seguinte, que o Bezerra de Menezes representou uma grande transfusão de sangue, de energia para o movimento espírita. E aí, ele deixa a política para se envolver no movimento espírita. O que é que a gente está descobrindo? Que, se em parte, é verdade. Dizer isso se remete a um certo apagamento da atuação de Bezerra de Menezes como político e político profissional, né? Então, de fato, ele representou eu não tenho dúvidas, historicamente isso é um fato. Bezerra de Menezes atuou, eu estava explicando para vocês, tinham vários grupos, quando a obra de Kardec chegou, e as pessoas começaram lendo, existiam grupos se formando, né, e que tinham ideias diferentes sobre a obra de Kardec. Então, diziam assim, isso aqui é os ditos científicos, aqui são os puros, aqui são os religiosos, etc. O Bezerra de Menezes, ele se integrou ao movimento espírita dentro dessa perspectiva dos religiosos. E foi, assim, muito importante, porque foi como político que ele defendeu, e com as suas articulações, defendeu, liderou, coordenou, conciliou aquela diversidade do movimento espírita para formar uma unidade dentro da diversidade, e ele, né, seguir, por exemplo, aqueles mares bravios que foi a perseguição do Estado no final do século XIX, não sei se vocês sabem disso, quando terminou o Império e começou a República, houve um primeiro Código Penal, né, que era do final do Império, que foi lançado na República, que criminalizava a prática espírita, e muitos espíritas foram perseguidos, a Federação Espírita Brasileira chegou a ser fechada, etc, etc. E a Federação Espírita Brasileira conseguiu libertar esses médiuns, reabrir a federação, né, defender os médiuns de processos. Nenhum médium foi condenado, justamente porque o Bezerra de Menezes, na sua liderança, fez costuras, articulou com um grupo de advogados, né, inclusive o Manuel Saião, e eles diziam nos processos que o espiritismo se abrigava no princípio constitucional de liberdade de culto, porque, olha, o espiritismo é uma religião. Então, o Bezerra de Menezes, ele se posiciona, né, em relação a essa questão, dizendo assim, o espiritismo é uma religião, né, dentro de uma leitura muito política, e aí a gente não tem que ter preconceito. O que eu quero dar ênfase é que o Bezerra de Menezes era um político, e isso é muito importante que a gente entenda, que o campo existe uma boa política que presta um serviço à sociedade muito grande. A gente não deve se afastar ou ter preconceito do campo da política profissional e partidária, não é? Então, Bezerra de Menezes, em nenhum momento da vida dele, mesmo sendo espírita, ele deixou de se candidatar, né? Então, ele continuou sendo um político profissional, não é? E isso era uma parte importante da vida dele. Foi nessa condição, apesar de não ter mandato, mas ele se candidatava, né? Ele se candidatou ao Senado, entrou na lista tríplice, perdeu, porque naquela época o imperador não era obrigado a aceitar quem ganhava, escolhia naquela lista tríplice. E como Bezerra de Menezes era um liberal, era alguém que era contra a escravidão, não é? Que fazia críticas ao governo, o imperador não escolheu o Bezerra de Menezes.
mas ele continuou fazendo aquele exercício de cidadania nas suas obras espíritas. E é isso que eu quero mostrar para vocês, né? Então, o Bezerra de Menezes, ele não tem uma descontinuidade, como, por exemplo, se fala. Ele representou uma grande transfusão de sangue no movimento espírita, né? Uma grande transfusão de energia. Foi uma grande conquista para o movimento espírita ter alguém do quilate, nesse sentido, do Bezerra de Menezes, de ter conseguido trazer para o movimento espírita uma liderança que fosse capaz de responder à altura aos desafios daquele momento. Um momento que, em seguida, foi o momento da criminalização, da perseguição, etc., né? Então, foi tão bem sucedido que, por exemplo, nossos irmãos e irmãs das religiões de matriz africana, eles começaram a se aproximar do movimento espírita, não é? Se dizerem espíritas, para poder escapar da perseguição policial, porque os terreiros eram fechados, né? Então, o que é que eles faziam? Eles faziam na entrada, colocavam lá a mesa, aquela história da mesa branca, vem justamente dessa estratégia, né? E aí de dizer, nós não somos aqui, nós somos espíritas, não somos do candomblé, nós somos espíritas. E nesse processo, inclusive, eles começaram a se aproximar das obras espíritas e surgiu uma religião brasileira, que é a Umbanda, que é a mistura do espiritismo, do candomblé e do catolicismo. Eles fazem, né, uma série de matrizes e dão algo original, que é a Umbanda, por exemplo. E é justamente fruto dessa estratégia bem-sucedida do Bezerra de Menezes de conseguir, né, defender os espíritas. Então, foi muito importante sua liderança como político. Então, um político pode prestar bem esse serviço à sociedade, não é? Então, Bezerra de Menezes era médico e político. E ele experimentou várias fases da vida, né? Bezerra de Menezes morreu, desencarnou numa situação de pobreza muito grande. É conhecida a passagem que ele estava atuando na medicina sem mandato, e ele chegou a ser um homem muito rico, e a fortuna dele não vinha da política, né? Então, ele se desdobrar nessas atividades, inclusive naquele período era muito comum que as pessoas enriquecessem facilmente e empobrecessem facilmente, não é? Naquela transição do Império para a República, nos anos lá do século XIX. Então, Bezerra de Menezes chegou a ser né, ter investimento em indústrias, né, em estradas de ferro, né, etc, etc. E se a gente for para a história, a gente vai ver o quanto foi a conquista da estrada de ferro, né? A gente hoje tem carro e todo mundo se desloca com rapidez, mas naquela época era tudo a cavalo, antes da estrada de ferro, né? Então, a estrada de ferro chegou antes dos carros, da popularização dos carros. Então, aquilo era uma indústria de ponta. E o Bezerra de Menezes chegou a ter né, investimentos em estradas de ferro e etc., né? Mas depois ele empobrece, ele passou por muita coisa. Então, ele passou também muitas perdas, ele perdeu muitos filhos. E aí, isso é uma dor, assim, incomensurável, você inverte a lógica natural das coisas, né? Quer dizer, é natural que os filhos enterrem os pais. Não é natural, entre aspas, que os pais enterrem os filhos. Isso é muito doloroso para os pais. Então, ele teve uma vida pessoal marcada, assim, por muitas conquistas, mas também muitas perdas. Foi um homem que enfrentou muitas situações adversas, né? E continuou nessa carreira prestando serviço. Não é à toa que ele goza, né, hoje de uma excelente condição no plano espiritual. Ele tem condição de ser uma liderança porque plantou essa liderança essa boa qualidade, não é, da sua condição espiritual, porque de fato ele teve uma encarnação que foi uma encarnação em que ele conseguiu romper com ciclos de baixo teor espiritual. Isso é um desafio para todos nós, né? Ele conseguiu vencer a si mesmo, enfrentar os seus desafios, foi bem sucedido e permanece servindo na causa do bem, né? Então, eu preparei uns slides para vocês, para mostrar a vocês um pouco desse pensamento, eu fiz só um cenário, né? Eu quero começar mostrando para vocês as coisas que ele enfrentou, tá certo? Inclusive como político, as coisas que ele enfrentou como político, e como depois, num segundo momento, como é que ele pensava.
Então, são coisas de uma atualidade muito interessante até agora, né? Até, infelizmente, interessantes para esse momento que a gente vive, né? O momento da nossa história, etc. Ainda são atuais. Eu vou projetar aqui, mudou, parece o layout aqui as coisas do Google Meet, mas eu vou projetar aqui, tá certo? Estou vendo a apresentação. Atividades. Ah, não, está aqui. Tá para apresentar agora. Tá certo, gente. Desculpem. Uma janela. Chegou aí para vocês. Vocês me avisem se chegou, tá certo? Chegou aí. Chegou, André. Atualidade do pensamento de Bezerra de Menezes. Essa é a nossa conversa, tá certo? Tá projetando bem aí, não tá? Melhorou agora? Vejam, eu vou mostrar para vocês. Eu não estou vendo mais vocês, mas, né, me dê um retorno se acontecer alguma coisa. Não me deixe falando aqui, né, se você não estiver me escutando, etc. Veja, qual é a questão? Isso aqui é uma charge um pouco antes dele se tornar espírita. Em 1800, isso é uma charge na Revista Ilustrada, né? É um material de circulação, muito circulado na capital do Império, né? E aqui uma charge que mostra aqui, né? Não sei se está dando para vocês verem os impostos municipais, né? E aqui assim, ó, isso aqui é a prefeitura e aqui os bezerros, né? Os bezerros mamando. Aí tem assim, não é certo por falta de milho que ela se acha tão magra. Os que mamam é que são muitos. E a cada bezerro, então, a cada bezerro. Quem são esses bezerros? Tá certo? Aí tem uma lista aqui, ó, dicionário filosófico. Aí tem aqui, bezerra, vereador, não é? Crônico, que há 20 anos mama na teta municipal e ainda não chegou a ser vaca. Porque o que foi que houve? Aí eu quero mostrar para vocês, né? O Bezerra de Menezes, ele enfrentou muitas adversidades. E uma delas, por exemplo, foi campanhas de difamação na vida política, não é? Então, vejam, eu fico pensando assim, eu acho que isso é uma coisa é uma reflexão importante, que a gente deve, né, a informação é muito, esse movimento de se informar, hoje, mais do que nunca, quando a gente chega para ver, muita gente está se confiando só em informações do WhatsApp, né? E o WhatsApp chega aqueles materiais, né? Até hoje recebi um material defendendo determinado medicamento, dizendo que os cientistas estão dizendo que esse material, pesquisas têm mostrado que esse remédio, que é a tal da ivermectina, tem 83% de eficácia para a cura de casos de Covid, e a vacina é muito mais eficaz que a vacina, etc, etc. Então, o que é que me preocupa isso, né? Quer dizer assim, ora, as pessoas não estão se informando. Se você liga a televisão, você tem um jornalismo profissional, né? Eu estou fazendo essa observação para falar aí dessa questão. Você tem um jornalismo profissional que são ali empresas, né? Essas empresas têm CNPJ, essas empresas têm profissionais que respondem, não é, com CPF e CNPJ. Se, por exemplo, fizerem uma campanha de calúnia e difamação, elas têm como serem responsabilizadas. Então, esse material de WhatsApp, a gente não sabe nem quem produziu. Chega uma informação e as pessoas estão acreditando. E o que eu estou dizendo é assim, que a gente precisa procurar saber, ir em site de checagem. Isso é que o Espiritismo nos ensinou, a ter uma análise crítica das coisas, certo? E eu acho muito importante que a gente, não é a gente falar do jornalismo, ao contrário, a gente tem que consumir o jornalismo, ver um site, ver a televisão, se informar. Não é acreditar em qualquer coisa que aparece, não é, no WhatsApp. As pessoas deixaram o WhatsApp e as pessoas deixaram de assistir o Jornal Nacional, sei lá,
o programa que você assistia jornalístico para você confiar só no WhatsApp. E aí não é você acreditar em tudo que o jornal diz, não é isso. Mas saber que ali é uma empresa que se responsabiliza pelo que está dizendo. É desconfiar de tudo, ler de tudo, reter o que é bom, como o Paulo de Tarso dizia, a gente procurar ter uma postura, não é, de análise crítica das coisas. É isso que o Espiritismo nos ensinou. Então, eu estou dizendo isso para quê? Para demonstrar assim, olha, os meios de comunicação, às vezes, também são utilizados para informar, para o jornalismo profissional, e às vezes são utilizados para defender grupos, né, ideias, pensamentos, e a gente deve, né, ter análise crítica e não julgar a pessoa, não alimentar ódio a ninguém. Né? Então, eu vou citar aqui 2 nomes, nem a Lula, nem o Bolsonaro, o Espiritismo não alimenta ódio, a gente tem uma posição crítica. E, às vezes, a gente pensa uma coisa de uma pessoa acusada de corrupção, etc., e aí, quando você vai ver qual é a condição espiritual dele, isso aí a gente não pode julgar. Então, a gente tem uma análise crítica, tem uma opinião. Alguém aqui é a favor de corrupção? Ninguém aqui é a favor de corrupção. Veementemente contra a corrupção. Não obstante, cuidado, eu lembro muito do caso do Bezerra de Menezes, que passou por tudo isso e, na realidade, nada foi provado e ele não tinha praticado aqueles atos de corrupção. Porque se tivesse praticado aqueles atos de corrupção, ele não estaria na boa condição espiritual que está hoje, não é? Que é a nossa liderança. Então, o nosso Bezerra de Menezes, como político, passou por isso, essas intempéries que são, infelizmente, comuns nas disputas políticas, e aí nas disputas políticas do mundo e no Brasil. Isso é a nossa condição de mundo de provas e expiações. Mas a gente não deve ter preconceito contra a questão da política, não é? Então, essa é uma parte, né, que eu estou querendo fechar, quer dizer assim, olha, esse homem, esse Bezerra de Menezes, esse personagem histórico, trouxe tudo isso porque a gente dá o que tem para a sua produção espírita, não é? E ele dá algumas lições para a gente, não é? Evidentemente, eu citei aqui o Lula e o Bolsonaro, né? E enquanto políticos, né? E aí o que eu quero, meu irmão, minha irmã, é que, por exemplo, quem votou em Lula, ou em Haddad, ou quem votou em Bolsonaro, saia daqui justificado, porque a gente aqui não está para discutir política, entende? No sentido de dizer assim, no sentido de defender uma posição e você, de um determinado, né, viés ideológico ou político partidário, não se sentir contemplado, né, quando vem assistir uma palestra espírita. Então, aqui a gente vem para sair com o coração leve, refletir. Eu quero deixar claro que assim, nossa intenção não é agredir ninguém, não é ferir suscetibilidades, não é de forma nenhuma isso. É cumprir nosso papel e mostrar que o Bezerra de Menezes nos dá pistas. Se ele foi um espírita bem-sucedido, né? Se ele conseguiu vencer a si mesmo, né? Tem algumas questões que ele nos dá pistas de como a gente deve, enquanto movimento espírita, tomar determinadas direções, né? Uma reflexão que eu quero mostrar para vocês, que eu acho muito importante, é a gente entender que o Bezerra de Menezes, enquanto espírita, ele não deixou de se posicionar, não é? Não de forma partidária, mas não deixou de se posicionar diante dos problemas, dos desafios que a sociedade brasileira enfrentava naquele período, né? Então, ele era, como autor espírita, porque ele escrevia livros espíritas, textos espíritas, romances, como espírita, né? Os romances eram da imaginação criativa dele, né? Não eram psicografados, né? Mas ele, nesses romances, trazia as suas memórias, as suas vivências, e tratava também de problemas brasileiros, não é? Então, muito interessante essa questão para a gente, não é? Para a gente continuar conversando. E aí, vejam, eu não estou vendo
não estou vendo vocês, mas eu vou voltar os slides para a gente passar algumas questões, né? Então, veja, eu quero mostrar, dito isso, né? Dito isso, eu quero chegar para a gente conversar, né, sobre essa literatura espírita do Bezerra de Menezes. Então, o que é que tem, o que é que diz o Bezerra de Menezes? Aqui eu vou fazer um diálogo com o texto lá do Flávio Luan e meu sobre Bezerra de Menezes. O Flávio Luan, ele pegou 3 textos muito bacanas do Bezerra de Menezes. Eu vou passar a abordar as questões a partir desses 3 romances, né? Bezerra de Menezes escreveu 6 romances completos e um inacabado, né? Romances espíritas, certo? Dentre eles, 3: O Evangelho do Futuro, A Casa Mal-Assombrada, A Casa Mal-Assombrada que passa-se em Caicó, naquela região, uma parte do romance, e Pérola Negra, que passa aqui, né, no Riacho do Sangue, que é onde o Bezerra de Menezes nasceu, aqui no Ceará, mas também tem vários momentos, né, de migração dos personagens, e aí ele aborda o norte, a Amazônia, e aborda também uma região aqui do Ceará, que ele diz assim, é uma das regiões mais pobres que existia no Brasil. Uma cidade chamada Canoa Quebrada, não sei se vocês conhecem. E ele vai trazer essa, né? Então tem muita coisa interessante nesses romances, não só do ponto de vista espírita, mas do ponto de vista histórico, né? O Bezerra de Menezes escreve muito, muito, muito bem. Se vocês forem ver os romances assim, são romances de folhetim, né? Que são aqueles romances que eram publicados na revista O Reformador, a revista Espírito, O Reformador, e eram publicados a cada exemplar, né? Então, sempre você tem um capítulo, né, que termina já trazendo questões do próximo capítulo para aprender a leitura, não é? E aí, nesse processo de aprender a leitura, fica uma leitura muito interessante. Isso as novelas, por exemplo, fazem isso também. Cenas dos próximos capítulos, ou termina o negócio para poder, né, a gente, eita, como é que vai ser amanhã, né? Hoje, na época antiga, né, algum tempo atrás, se assistia muito novela, hoje tem menos, né? Então, vejam, desses 3 romances, esses 3 romances vão ser objeto de análise nosso, tá certo? Eu vou dialogar aqui com o Flávio Luan. Tem algumas questões que a gente precisa conversar, tá certo? Então, eu vou trazer, assim, elementos, né, para a gente conversar sobre o que é que o Bezerra de Menezes pensava dos problemas do seu tempo, sobre a escravidão, sobre, né, o papel da mulher e sobre a defesa da industrialização, defesa da Amazônia e defesa da ciência, tá certo? Eu vou correr aqui para a gente conversar. Eu não vou projetar, em virtude do tempo, eu não vou projetar aqueles trechos maiores ali. Eu vou projetar esse aqui, tá certo? Qual é a questão? Isso é um trecho, não é, do livro O Evangelho do Futuro, tá certo? Então, o Evangelho do Futuro, ele diz assim, a população de Riacho de sangue, né, com razão, orgulhava-se de haver feito em bem da sociedade e da humanidade o que não fizeram os governos do Brasil e do mundo, onde houve escravos. E aí, nos slides anteriores, mas é muito texto para a gente ler, eu não vou fazer essa leitura, não. O que é que eu e o Flávio explicavam, né? Ele traz trechos aqui do próprio romance. O Bezerra de Menezes colocou, ele como político, ele foi responsável por fazer uma lei, não é? Uma lei que ele ficou à frente disso, uma lei que colocava em prática a lei do ventre livre, as normas. Ana Ximenes é do direito aí, ela pode depois no debate nos ajudar nessa questão, porque uma coisa é a lei e tem leis que ajudam, menores que ajudam a gente, né, executar a lei maior. Então, essa lei do ventre livre, não sei se vocês conhecem, que naquela época o governo brasileiro, imperial,
muito pressionado para deixar de ter a instituição de escravidão no Brasil. Então, eles adotaram alternativas para ir matando aos poucos a escravidão, fazer um período de transição. Uma coisa era do ventre livre, que a partir daquela data, quem nascesse não podia ser mais escravo, tá certo? Então, o Bezerra de Menezes, muito preocupado com o futuro das crianças, não é? Ele propôs a criação de instituições, não é, que dariam conta da criação dessas crianças, da educação dessas crianças. Bezerra de Menezes era um homem do seu tempo, e, por exemplo, isso era uma discussão internacional. Isso aconteceu, por exemplo, no Canadá. Não sei se vocês ficaram sabendo, isso foi colocado em prática no Canadá, essa proposta do Bezerra de Menezes, né? Que era uma proposta bem intencionada, mas, por exemplo, partir do princípio de que o processo de educação dos escravos não era mais possível. Eram pessoas que estavam degradadas pela escravidão, e aí, com os valores morais, não tinha instituição da família, ele fazia uma série tinha aquela compreensão de uma visão preconceituosa, não é, evidentemente, e era um homem do seu tempo, mas bem intencionado. Ele dizia assim: vamos tirar essas crianças, separar dos pais, da mãe e do pai, né, e vamos criar uma espécie de instituição de orfanatos que pudessem dar conta dessa educação, e eles receberiam assistência educacional e concluiriam, né, chegariam à fase adulta com uma boa formação para poder terem um emprego, etc. Quer dizer, seria uma forma de fazer uma transição, terminar a escravidão e dar um apoio, um suporte àquela população, né? Partindo, inclusive, dessa visão um pouco hoje, que a gente tem uma clareza de que isso é uma visão, né, preconceituosa. Como é que você ia separar pai, mãe do filho? Isso aconteceu, por exemplo, no Canadá, com a população indígena do Canadá, e descobriram um cemitério de uma vala coletiva, né, de mais de 200 corpos de crianças, né? Mas eu quero situar vocês, isso é uma coisa horrorosa, chocou o próprio Canadá todo, né? Mas de onde é que vem isso? Vem, sim, de um pensamento racista, né, contra aquelas pessoas, mas nesse caso bem intencionado, mas racista, não deixa de ser, né? Porque nós estamos falando da atuação de homem do seu tempo. Mas ele propôs isso preocupado que as crianças não fossem colocadas na sociedade sem o suporte de uma instituição, do Estado brasileiro, etc., né? Então, vejam, ele se situa nessa discussão, porque o que é que Bezerra, inclusive, pagou um preço alto como político. Ele não foi senador, porque uma das questões é que ele era um liberal, ele era contra a escravidão, né? Então, ele se posicionou, ele chegou ao plano espiritual com a consciência tranquila, porque ele fez tudo o que pôde contra os problemas do seu tempo, contra a escravidão, por exemplo, né? Então, essa foi uma questão muito importante que ele se posicionou. Outra coisa muito importante que o Bezerra de Menezes se posicionou é o seguinte, é o papel e o lugar da mulher. Ele tem vários trechos escritos do Bezerra de Menezes sobre as mulheres, né? Nesses romances, eu quero mostrar para vocês o que ele disse, situando que ele era um homem do seu tempo, e que, como liberal, o que é que ele pensava das mulheres, tá certo? Veja o que ele coloca aqui, o que pode dar uma mulher, futura mãe de família, célula geradora do organismo social, quando, por única cultura intelectual, aprende mal a ler e a escrever, e, por toda a cultura moral, lhe ensinam a doutrina cristã como a papagaio. O Brasil está muito longe de ser uma nação civilizada e só enveredará para aí quando compreender que a mulher é tudo no mecanismo do progresso humano. Então, ele defende a mulher, quer dizer assim, como a sociedade pode se desenvolver, nós chegarmos à potência que nós somos, ou que podemos ser, sem a mulher. A mulher é tudo no mecanismo do progresso humano. É como se a gente pegasse, metade da população e excluísse essa metade da população da sua contribuição criativa, dos seus valores, das suas potencialidades, e impedisse o desenvolvimento dessa metade da população. Como um país pode se desenvolver,
com um machismo estrutural que impede as mulheres né, desenvolverem suas potencialidades. Para ele, permitir às mulheres a escolarização, porque ele está falando um tempo, a conquista das mulheres chegarem, né, nas universidades, minha gente, isso é muito recente, é década de 70 para cá, do século XX. Eu nasci em 75, não é? Então, eram raras as mulheres na década de 70 que iam para as universidades, não é? Então, são conquistas muito recentes. E Bezerra de Menezes, no final do século XIX, estava defendendo isso, né? Ele dizia outras questões também. Disse, olha, há diferenças entre homens, e aí é uma questão sobre questões morais, não é só que ele está ali relacionando ao problema do Brasil. E ele fala, aqui ele está falando de um caso, ele tem uma personagem que tem um caso amoroso antes do casamento com uma filha de um dos personagens principais da trama, e ela tem um caso amoroso com um rapaz que trabalhava na fazenda, não é? E aí ela tem relações sexuais com ele, antes do casamento. E ele vai perguntar o seguinte: há diferença entre o homem e a mulher como seres morais? Há diferença? Nenhuma, ele responde. Como então e por que não perde o homem o que perde a mulher? Como então e por que ao homem se concede o direito de regeneração e à mulher não? Não é? Quer dizer, e aí está questionando uma coisa que hoje é uma conquista dada, apesar dos preconceitos existentes ainda, né? Mas naquele tempo, né, uma mulher que se permitisse um nível de experiência desse, fosse descoberta, etc., ela não tinha outro caminho a não ser a prostituição, né? Quer dizer, ela ficava a moral dela completamente, né, devassada, né? O homem não, o homem era estimulado a ter aventuras e ele podia rever o seu caminho e se casar, e a mulher não pode, né? Então ele vai mostrar nesse livro, não é, que ela, inclusive a personagem se casa, reconstrói a vida e é uma pessoa, né? Então isso é uma forma dele, né, se contrapor a um preconceito, né, que existia contra as mulheres no período, né? Então, Bezerra de Menezes tem leituras muito interessantes, né, eu penso, né, ainda sobre o papel da mulher. Haja esmerado cuidado, isso é uma coisa interessante, porque ele fala de Martins. Prestem atenção, amigos e amigas, irmãos e irmãs do Rio Grande do Norte. Haja esmerado cuidado na educação moral da mulher e não se temam de deixá-la livre, mesmo porque há para ela uma poderosa contenção, o próprio decoro, que a mulher avigora, ao passo que a desconfiada vigilância entorpece e amesquinha. O que é que ele vai dizer, né? E aí ele vai citar o caso de Martins. No Martins está patente a verdade daquele conceito, da suma vantagem de uma educação moral combinada com a liberdade concedida à mulher. Evidentemente, é um homem do seu tempo, ele ainda fala em concessão da liberdade, que é um direito e uma conquista das mulheres, né? Mas o que é que ele está dizendo? Aquela mulher que recebe a desconfiada vigilância, ele, né, entorpece e amesquinha a possibilidade de fazer escolhas, não é? E de ter uma moral, porque ela, né, ela sendo moralizada, essa moralidade é construída na liberdade. E ele cita o caso de Martins, que dizia assim, Martins é uma região extremamente civilizada, porque as mulheres lá são livres, né? Então, naquela localidade próspera, é concedida uma liberdade às mulheres, né? E a gente está falando num momento em que, assim, era muito marcado o espaço da rua é o espaço do menino, e o espaço da casa é o espaço das meninas, da rua, depois dos homens, o provedor, etc., que sai, e a mulher sempre espaço doméstico, né, e sob vigilância constante, etc., né? E aí ele vai dizer que isso não é a construção da moralidade, isso entorpece. Então, isso são trechos de lá, não é, do Evangelho do Futuro, Pérola Negra, etc. E vejamos, outra questão muito interessante que o Bezerra de Menezes, né, se coloca, a gente está caminhando para o final, né, para a gente fazer um bom debate, mas tem algumas questões ainda muito interessantes.
Outra questão que o Bezerra de Menezes se coloca é o seguinte, ele faz uma coisa em defesa da industrialização. Veja que a gente está vivendo um momento seguinte, já de algum tempo, o Brasil vem vivendo um fenômeno de desindustrializar-se. Então, são empregos, a industrialização traz empregos com melhor remuneração, com formação, com assistência, com mais qualidade de vida. A gente precisa questionar isso, né? Mas em que nível de trabalho, né? Mas uma sociedade, e aí é uma questão muito importante que talvez, né, essa discussão possa nos fornecer, dar elementos, né, é que a gente pensar em um projeto de sociedade, um projeto político de sociedade, inclusive, que tenha coerência com os valores espíritas. E eu acho essa é uma questão muito importante. Inclusive, quando a gente for pensar no futuro, o voto. Quer dizer, votar em quem tem uma certa coerência com o que o espiritismo acredita como proposta de mundo. Por exemplo, eu vou querer ampliar ou diminuir a desigualdade social, né? Então, por exemplo, se a gente pensa em proposta de sociedade, a gente precisa levar em conta essa questão, essa avaliação, né? O Espiritismo coloca que a transição do planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração, né, passa necessariamente pela educação individual nossa, é um processo educativo, em que a gente, combatendo o egoísmo, né, a gente vai levar, por exemplo, à eliminação desse fenômeno que é, assim, tantos com tão pouco e poucos com tanto. No Brasil, a gente tem uma das maiores desigualdades do mundo, né? Cabe numa mão, 6 famílias têm o valor, assim, a mesma riqueza que centenas de milhões de brasileiros. Isso é uma questão que a gente precisa pensar e dizer assim, olha, uma das coisas esse fenômeno da desigualdade tem aumentado, o Brasil está virando uma grande fazenda, o nosso único motor da economia, né, parece cada vez mais vem se consolidando como o agronegócio, né, que produz para fora, né? E aí isso tem levado a gente a concorrer pouco. Então o Bezerra de Menezes se situava nos problemas do seu tempo como espírita. Ele vai dizer assim, sobre a industrialização, somente nós, os donatários dessas minas inesgotáveis, ele está falando dos brasileiros, somos o que menos colhemos do seu inestimável valor, porque mandamos ao estrangeiro a matéria-prima que ele prepara e transforma em milhares de artefatos que compramos a bom preço. O que é que ele está dizendo? A gente exporta matéria-prima e compra produtos industrializados. E sai daqui, isso aí até hoje, isso é uma questão que o Bezerra de Menezes denuncia e que a gente precisa combater. Vendemos por 1 para comprar por 10. Não admira que desfaleçam as indústrias entre nós, uma vez que a raça branca, senhora do país, vive folgadamente, sem precisar apurar os meios de fazer fortuna, tendo a raça preta, sua escrava, a trabalhar para sustentar seu luxo e seus vícios. Bicho, isso é um negócio de uma atualidade, infelizmente. E qual é a questão que ele está dizendo aí? A gente pode traduzir dizendo assim, as relações de classe passam também por relações raciais, porque o que é que ele está denunciando? Num livro espírita, e é Bezerra de Menezes que está dizendo isso, não é André, é Bezerra de Menezes. Está dizendo assim, olha, a gente pode chamar de qualquer outra coisa, né? Ele está chamando aqui da raça branca, mas a gente pode associar uma classe mais abastada, os ricos, né? Eles vivem na fortuna, mas à custa de quem? Ainda de uma população que, no caso, era escrava, mas que ainda os descendentes dessa população são os pobres de hoje. Por isso é tão fácil a gente associar pobre a pretos, né? Por quê? Porque essa desigualdade, esse projeto de sociedade que teria coerência com a proposta espírita de sociedade, de irmandade, de combate ao egoísmo, né, ainda não se consolidou no Brasil. Então, isso é uma discussão muito importante da gente fazer. Né? Então, dizer, aqui era isso que ele deixou de ser o senador.
Por quê? Porque ele se contrapunha a essa realidade da desigualdade social, do preconceito, do racismo, queria o fim da escravidão, né? Então, o Bezerra de Menezes, como espírita, se posicionava, né? Então, tem outra questão muito interessante que a gente encontra nos livros, que era a defesa da Amazônia, tá? Que tem assim. Também que tem feito o governo do nosso país no sentido de colher em glórias de nossa terra e bem da humanidade tanto saber perdido nas selvas. Porque o que é que ele está falando? Ele está falando da farmacopeia indígena, não é? E da riqueza que a Amazônia tinha em termos de produtos. Deixa eu ler para mostrar para vocês. Custa muito dinheiro uma comissão médica que não dá nenhum resultado político. Talvez seja melhor não se ter curado disso, porque seria dinheiro perdido, nomeando-se para aquele fim, não médicos, porém filhotes. O caso é que nas florestas do Pará e da Amazônia existe, ignorada do mundo, uma farmacopeia tão vasta e talvez mais importante que a consagrada pela ciência do mundo. Naquele momento ele está dizendo, minha gente, uma coisa, por exemplo, que a gente tem que preservar essa floresta amazônica, inclusive por conta de interesses econômicos, porque ali é uma riqueza de coisas ainda inexploradas. A indústria farmacêutica, por exemplo, procura uma série de produtos ainda, não é? E hoje eles têm um repertório limitado, e ali tem uma biodiversidade enorme. A floresta amazônica não é só o pulmão do mundo, é também um celeiro de espécies que são ainda com produtos químicos, com saberes que a gente precisa aproveitar, né? Então, vejam, ele, inclusive, termina com a defesa da ciência. Em relação a isso, ele diz assim, se esse país fosse realmente cristão e civilizado, Barbosa Rodrigues, que é um cientista da época, já teria recebido, com o título de Marquês ou Duque, amplos recursos para chamar a civilização as tribos indígenas que ocupavam vastíssima extensão que vai do Pará, à Amazônia, à província de Goiás e muitas outras. O homem, porém, não toma largura no passo e o tesouro está tão vazio para serviços que não entendem como a política, que será injusto condenar o que o nosso governo tem feito ou não tem feito sobre catequese, né? Então, porque ele estava defendendo outra, que os cientistas atuassem nessa mediação, né, na aprendizagem dos saberes, né, indígenas. Né? A sociedade onde o cidadão de real merecimento fosse espontaneamente galardoado pelo chefe e nem mesmo comprando a peso de ouro pudesse obter graças de qualidade negativa ou duvidosa, seria um modelo e teria uma força impulsiva admirável. Aí ele está falando de um modelo de sociedade baseada, né, no mérito, né, nas possibilidades de cada um sendo exploradas, porque aí ele tem uma coerência com o pensamento que ele acreditava, né, que é o pensamento liberal, que as pessoas tivessem a oportunidade de desenvolver suas potencialidades numa sociedade igualitária, né, que nem a peso de ouro ele pudesse comprar-se, né, uma posição com qualidades negativas ou duvidosas. Ele teria aquilo por merecimento, né? E aí é quando ele está falando em relação ao cientista botânico, né, daquele período. Aí vejam, vou interromper aqui para a gente falar. Então, são notícias, eu parei, são notícias históricas sobre o Bezerra de Menezes, o pensamento do Bezerra de Menezes, e dão contribuições para muitas questões que a gente pode discutir de modelo de sociedade e de país. Ele faz isso como espírita, não é? E nas suas obras espíritas, não é? Então, se posicionando em problemas, em desafios da sociedade brasileira, porque ele quer construir no Brasil, né, é o coração do mundo, pátria do Evangelho, ele quer construir uma sociedade cristã e civilizada, de fato. E para isso a gente tem que ter coerência, né, com a vivência, com as oportunidades das pessoas. E ele defende pilares muito claros, né? Igualdade para todo mundo, igualdade social, fim da escravidão, industrialização. Bezerra de Menezes tem um projeto de país e de sociedade,
não é, ancorado também no Espiritismo, né, fundamentado no Espiritismo. Então, essa é a síntese do que a gente veio conversar, meus irmãos e irmãs. Sendo muito, muito disciplinado, 8 horas eu fecho e a gente abre para um debate, para a gente, né, continuar a nossa conversa, tá certo? Então, eu fico aberto aqui para as perguntas, aí o Usca pode assumir, e para a gente fazer essa mediação. Hoje foi uma atividade diferente, eu quis trazer para vocês essa notícia, conversei com o Tonhão, e aí Tonhão disse, não, então vamos fazer, né, sobre essas questões da história, né, do Bezerra de Menezes histórico, né, nossa liderança espiritual. A palavra a vocês. E aí, Usca, a palavra está com você. Ok, André. Realmente, assim, são pensamentos bem atuais, não é? Aqui o nosso chat está bem movimentado. Temos aqui algumas observações da Ana Ximenes, do Arixon, e também temos a Telúbia que havia levantado a mão. Não sei se ela vai querer falar. Telúbia? Aí você pode ler também, se alguém quiser falar. Não, o que eu achei interessante aqui, uma observação de Arixon, é que eu até concordo, ele disse que se fosse, que hoje o Bezerra de Menezes seria tido como um comunista, né, uma pessoa de esquerda. E, assim, eu queria provocar essa discussão para você, que o que você acha, assim, o Bezerra, pelo menos, ele se posicionava muito claramente, né, com a questão da política, ele tinha essas opiniões fortes e ele se posicionava. Para a nossa atualidade espírita, está faltando esse posicionamento? Como você enxerga esse quadro atual? Muito interessante, Yus, com uma pergunta difícil, que é uma pergunta sobre o movimento espírita, né? Eu vou dizer, assim, da minha experiência, certo? Aí vou remontar até a eleição de 2018, né? Que para, assim, responder em plenitude o que eu penso, a gente tem que transbordar um pouco da proposta nesse momento aqui nosso, e eu não acho muito interessante, né? Mas o que é que eu penso? Por exemplo, diante daquela, né, as pessoas... Eu vou dar algumas notícias do que eu quero dizer, deixa eu deixar mais claro. A gente passou por uma crise econômica, não é? Também nós tivemos um acesso de determinadas classes sociais populares, né, a bens e a serviços. Isso mexeu um pouco com a estrutura das relações de classe no Brasil. Nós tivemos uma reação, né, disso, mas está acontecendo não só no Brasil, muito na América Latina, em muitas partes do mundo. Nós tivemos, nesse processo, uma crise desde, né, da final da década de 80, eu diria, você tinha um mundo polarizado entre uma experiência comunista na União Soviética e uma experiência, né, ocidental muito baseada no que a gente vou chamar de estado de bem-estar social, quer dizer, você tinha garantia de serviços, né, de saúde, educação, para fazer frente a essa proposta da União Soviética. E aí nós tivemos muitas conquistas nesse período. Isso com o fim da União Soviética, isso rui, e nós vivemos um momento isso no mundo, de uma crise que é o seguinte: o que é que o sistema em que a gente vive possibilita a nós todos ter acesso a bens, serviços, qualidade de vida, etc. Está em crise. No Brasil foi um pouco diferente, porque a gente viveu esse momento de ascensão das pessoas, né, um pouco de forma mais tardia, quer dizer, foi do início do século XXI. Né? O final das contas é que essa reação levou a uma espécie de polarização, né? Então, muita coisa... Né? E aí eu quero só dizer essa experiência para vocês. Quer dizer, frequentava um centro que não era era o NEC, não era o franciscano não tinha ainda. E aí eu sabia que tinha irmãos, companheiros, amigos, que iam votar no Haddad, né? E tinha irmãos e companheiros espíritas, né, que iam votar no Bolsonaro. E uma coisa assim que eu gostava, eu, André, gostava, era de ir para o centro e saber ali que, apesar das diversidades políticas,
nesse sentido que eu coloco, dessas diversidade de posições políticas, ali aquilo se diluía e a gente podia se irmanar. Porque eu não gostaria, por exemplo, de chegar numa palestra espírita e ver um companheiro, um amigo, um irmão defender sua posição, por exemplo, pró-Bolsonaro, né? E aí aquilo não me contempla e eu saí chateado. Eu fui para o centro espírita para ir aliviado. Do mesmo jeito, né, um companheiro defender lá o Haddad, não é? E aí o outro que ia votar em Bolsonaro se chatear, né? Então eu penso assim, eu vou para uma palestra pública, eu acho que o movimento espírita tem essa questão de se congregar, né? Todo mundo. Há uma diversidade muito grande de ideologias que a gente ali se convive bem, porque há uma unidade que nos permite, né, estarmos ali juntos. Isso eu gosto muito do movimento espírita, gosto muito. Saber que eu vou lá e sei que não vai ter uma coisa partidária abertamente. Agora, eu penso que essa experiência de 2018 deixa algumas lições. É porque muita gente continua sem se informar. E dentro de um processo, né, vamos se formar todo mundo, isso tem essa cor de... Eu não gosto dessa referência de esquerda e direita. Isso parece que as coisas... Ou é preto ou branco, ou, né, ou você tem uma posição ou outra. Eu acho, de fato, essa questão que o Arickson colocou, né, é uma questão muito interessante, porque fica muito limitado você reduzir a posição das pessoas a uma coisa ou outra. Né? E parece assim que alguém que, por exemplo, defende o combate à desigualdade social, se associa à esquerda, não é? E aí diz assim, ele é o comunista, que é uma expressão que foi demonizada, né? A pessoa não sabe nem o que é comunismo, não é? E, de fato, se a gente pensar na experiência comunista proposta, não é? Que você tem o domínio do Estado, não é? E você não tem classe social, porque você tem um Estado forte, e essa concepção gerou experiências totalitárias, né? Gerou a experiência da União Soviética. Eu diria, isso não tem convergência com o pensamento espírita, não é? Não tem. Agora, se você, né, entende que aquele pensamento também tem convergência com o pensamento espírita, no sentido de dizer assim, olha, a gente precisa criar um mundo em que todo mundo se respeite, que a gente trabalhe no que gosta, todo mundo tem garantido, né, questões mínimas de saúde, educação, segurança, né? Então a gente viva bem, em paz, sem egoísmo. Isso é uma consequência do fim do egoísmo. O espiritismo vai dizer o caminho diferente, né? Você não vai ter uma sociedade sem classes porque você elimina a classe social no golpe de marreta, mas assim, é um processo educativo que, assim, como é que eu vou ser feliz se eu tenho né, posses e os outros estão na miséria? Tem que fazer algo. Como é que a gente não pode não se implicar? E vai dar sopa só? Não, isso tem que ter uma repercussão também no sistema, sabe? Agora, a forma de construção do sistema, desse mundo melhor, não pode ser através da violência. Não é? Não pode ser através da violência. Então, eu penso assim, que é muito limitado essa coisa da esquerda e direita. E aí, o que é que se concebe como direita? Né? Porque, por exemplo, um pensamento liberal da direita, isso é um pensamento de direita, se a gente pensa nesse sentido, né? Com o Bezerra de Menezes. Mas o pensamento de direita foi um avanço naquele período que combatia a escravidão, que era, né, deixava que as pessoas tivessem livre iniciativa econômica, etc. Mas ela foi muito distorcida e utilizada para ampliação da desigualdade social. Quando você tem ampliação da desigualdade social, você tem o egoísmo, isso é anti-espírita. Aí eu vou votar num candidato agora, vamos ter eleição em 2022, vou votar num candidato que não se coaduna com os valores espíritas, isso já estava claro em 2018. Entende? Estava claro. Mas aí, se a gente for fazer uma análise, isso aí é óbvio a questão, mas a gente for fazer uma análise, eu fico tentando imaginar o que é que levou um espírita a votar em Haddad ou votar em Bolsonaro, né? Então, um espírita, eu penso assim, buscando uma coerência, ele ignora certos aspectos do candidato
e só enxerga o que ele quer ver, não é? Aí, por exemplo, eu vou citar o caso do Bolsonaro. Ele defendia armamentos. Existe coisa mais anti-espírito do que você dizer, o bandido bom é bandido morto? Isso era só um slogan da campanha. Agora, ele defendia a família, os valores tradicionais. Então, a pessoa ignora essas questões para defender. Votou porque a pessoa achava que a pessoa defendia um modelo de família, que ele acredita, etc. Então, se a gente pensar um pouco, olha, quem é contra a família? Então, do mesmo jeito, o Haddad. Né? O Haddad, o que é que ele representava? Ele representava essa continuidade da diminuição da desigualdade social. Senão, eu vou votar no Haddad porque o Haddad vai diminuir a desigualdade social, também ignorando outras questões e outros problemas, entende? Então, acho que as pessoas estão fazendo isso. Estão fazendo isso. Então, o que eu acho importante é aprender com essa lição, não deixar de conviver na diversidade, todo mundo se sair contemplado, né? E a gente tomar isso como posição para as futuras decisões. Agora, o movimento espírita deve, e para ser bem objetivo, que eu estou até falando muito, né, Wilson? Mas para ser bem objetivo, o movimento espírita deve se posicionar politicamente? Aí eu acho que não. Aí, por exemplo, sou a favor, eu acho que como o movimento espírita diz assim, Arickson, você não pode beber ou fumar. Você está proibido. É assim? Não é. Vai dizer assim, o que é que diz para André? Não beba. Não, está proibido beber. Tem alguém que está controlando. Não, o que é que a gente vai dizer? O Espiritismo diz assim, olha, se você fumar, você vai ter tal consequência. A escolha é sua. Então, o uso do nosso livre-arbítrio. Então, eu acho que o Espiritismo, divulgar bem o Espiritismo, bem entendido, bem compreendido, né? Não só ensinando a acreditar, a ter uma fé raciocinada, mas também ter uma postura de análise crítica, que o Kardec nos ensina a acreditar, a ter fé, confiança em Deus, mas Kardec nos ensina também a descrer, a desconfiar. Se você pega o Livro dos Médiuns é um tratado científico de como é que você vai analisar as comunicações espirituais. Então, ali você desconfie do espírito, não é? Então, que traz uma mensagem, e que essa mensagem, ele se coloca um nome ilustre, mas a mensagem, qual é a linguagem? Então, analisa essa linguagem. Então, o Kardec vai nos ensinar a desconfiar também. Então, a gente tem que ter análise crítica e respeitar as pessoas na tomada de posição. Mas eu estou falando isso do ponto de vista da escolha do voto. Agora, as questões, por exemplo, da pandemia, eu penso que que são questões de saúde pública, por exemplo, a gente não deve deixar de se posicionar. E aí eu gostei muito, por exemplo, do Centro Espíritas, o André Luiz, eu acho, de Pernambuco, o grupo de estudo Herculano Pires, que Ana está aqui presente, eles colocaram material, eu até pensei em trazer aqui como exemplo, acabou não dando tempo de fazer isso, mas no slide, mostrar uma imagem que nesse momento, o que é se posicionar diante dos problemas que a gente está enfrentando, sem tomar uma posição partidária. É o quê? É você, por exemplo, tem uma imagem que é Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Allan Kardec, né, de máscara. Opa, eu acho que esse é o exercício que a gente precisa fazer, assim, a gente precisa proteger as pessoas, incentivar a vacinação, dialogar com a ciência, isso tudo foi Kardec que nos ensinou, né? E aí, nesse diálogo com a ciência, a gente precisa, a ciência é uma produção humana, corajosa, erra, acerta, né? Mas é um método que nos ajuda, né? Como Kardec defendia, né? A ter as melhores posições. É infalível, não, mas a gente precisa consultar isso. Então, o que é que eles estão dizendo? Vamos usar máscara, porque é uma barreira que hoje a gente sabe que é muito mais eficaz, uma máscara de boa qualidade, com aquela especificação, para a gente proteger nossas vidas. E a campanha é assim, eu acho que não antecipe a sua desencarnação. Quer dizer, eu diria até o seguinte hoje, fazer um tratamento precoce é ter uma desencarnação precoce para a Covid. A gente tem farta pesquisa científica mostrando, por exemplo. Então, se posicionar nesse sentido é muito importante. Por quê? Porque para salvar vidas.
independente de posições político-partidárias. Agora, aí também, vamos se envolver no impeachment de Bolsonaro, vamos colocar fora Bolsonaro. Eu não acho que seja o papel do movimento espírita como movimento religioso. Se o USCA quiser fazer, se Ana, Tonhão, ou não, que quer defender o Bolsonaro, ou estou falando Bolsonaro, que é o presidente atual, mas pode ser o Lula, né, depois, pode ser quem for, não é, o candidato. Se você quiser, do ponto de vista do seu foro íntimo, da sua atuação como cidadão, é importante. Mas eu acho, por exemplo, um grande equívoco uma religião se envolver na política partidária. Isso é bom para o campo político, para quem apoia, a gente está vendo isso com o movimento evangélico, mas isso é péssimo para a religião. Porque uma coisa que é da natureza humana, essa coisa, conjunto de relações, eu vou dar só um exemplo em relação a essa questão política. Os evangélicos estiveram com o PT nas últimas eleições, né? Apoiavam Lula. Então, naquele movimento, depois, isso foi com a Dilma, sempre do primeiro para o segundo mandato, eu lembro de uma cena de Dilma subindo a rampa do Planalto para assumir a presidência e sendo acompanhada por Edir Macedo, certo? Porque ele não é só da Universal, o bispo da Universal, a grande liderança da Igreja Universal, do Reino de Deus, mas ele também tem um partido político, é um projeto de relação de política e religião, tem mais de 30 anos. Né? E eles levaram lá. E aí houve uma rearticulação em 2011, 2012, que o campo evangélico se articulou com esse campo da ultradireita, adotou o Bolsonaro e vem apoiando o Bolsonaro. Então, qual é o problema? Então, você tem hoje muitos evangélicos bolsonaristas. Só que o Lula agora está podendo se candidatar. E Lula é um político, né, experiente. E ele já está se articulando com os evangélicos. Então, a gente vai ver esse mesmo grupo político que chegava para o seu rebanho, né, e dizia assim, vote em Bolsonaro, né, ou vote em Lula, depois vote em Bolsonaro, a defender também, em parte, vote em Lula. Vocês vão ver isso. Né? Então, isso é muito ruim para a religião. Que as pessoas estão usando o campo religioso para fazer a cabeça das pessoas. Né? Isso muda. Então, isso muda e muda rápido. Isso é da relação dos acordos, né? Do campo político. Isso é assim. Então, quando a gente precisa proteger o movimento espírita de questões político-partidárias e não deixar de tratar, eu acho que o papel do movimento, eu estou dizendo, não deixar de tratar das questões, porque se a gente urgentes, né, do debate nacional, das posições do que a gente quer de melhor para o país, né, independente de vínculo político-partidário. Se vincular do ponto de vista político-partidário é muito ruim. Muito ruim. Eu penso que não seria uma estratégia interessante. Mas era isso. Falei demais, Ave Maria. Desculpem. É porque a pergunta foi um pouco polêmica, né? Também. Eu precisava costurar bem, era isso. Eu não sei se alguém gostaria também de falar, que nós temos várias participações no chat aqui. É porque eu não... Oi. Opa, Tonhão. André, você estava falando aqui, eu refletindo, sabe? Essa questão está meio polemizada, mas é muito fácil, se você sintetizar a sua fala de uma maneira corretíssima, quando você expôs, né? Aí você iria fazer um resumo assim. O Espiritismo não é guia da consciência de ninguém, é educador. Então, na função de educador de consciência, nós temos que perceber, tal qual nossos alunos, os nossos filhos, que cada um tem o seu tempo diferente. É por isso que Kardec preconizou a tolerância. Porque nem sempre nós vamos ter essa coerência, e seria até burrice nós esperar isso, não entender o processo reencarnatório. Eu estou reencarnando numa fase que é diferente da sua. Então, o Espiritismo não pode ser guia de consciências, porque são tantas as variedades de consciência, os níveis de consciência que nós temos dentro do nosso centro espírita, que seria um prejuízo em massa, seria literalmente estupro de consciência. Mas ele deve se posicionar, sim, como educador de consciências, e que cada um é responsável por si. Então, já que partindo a partir disso, nós vamos ter
o Espiritismo como educador de consciência. Eu não posso determinar o tempo que você vai olhar o sol. Do mesmo jeito que eu não posso determinar o tempo que você vai dormir, que você vai comer, com quem você vai casar, onde você vai trabalhar. Enquanto Espiritismo, o movimento espírita não pode nem deve fazer isso. Do mesmo jeito, como você muito bem expôs. Mas é obrigação nossa, enquanto órgão social da sociedade, orientar consciências, educar consciências. Porque no coletivo, lá naquele livro O Rumo do Mundo e Regeneração, lá isso aí está bem claro. Apesar de a gente achar algumas barbáries no mundo da política, mas nós não esqueçamos que os Estados Unidos, um país daquele considerado país do primeiro mundo, olha o tipo de presidente nós temos lá. Aí, no livro, no Rumo do Mundo de Regeneração, eles deixam claro que é o governo que precisa para a época. Então, a gente vai se preocupar com a temporalidade? Sim, somos homens e mulheres do nosso tempo, mas nós, enquanto movimento espírita, não somos guias de consciência de ninguém. Nós somos educadores, o movimento espírita é educador de consciências. À vontade. Muito bom, Thelma. Ok, mais alguém quer contribuir? Desculpa. Nem a Arixon, Ana, não quer falar não, se alguém quiser trazer algum acréscimo. Pois é, André, mas assim, na sua Arixon palestra... está arquitetando o pensamento dele, estou vendo aqui, está arquitetando o pensamento dele. Pode mandar. Na sua palestra, André, você falou sobre o Parix. Ô, Parixon. André, Eu vejo é o seguinte. Opa, Ana, fala, é você. Tá, obrigada, amigo. André, eu vejo o seguinte: existe limite para tudo. Tem que existir limite. Até para a tolerância. Você conhece o paradoxo da tolerância de Popper. Se a gente, por exemplo, a doutrina espírita ela é pautada num conjunto de valores cristãos, né? E também na defesa do conhecimento, da ciência. Se o movimento espírita, se os espíritas, como movimento ou não, se a gente não assume a tarefa de defender esses valores, tá? E essa posição da ciência como uma mola propulsora de crescimento, a gente perde a razão de ser. Assim, não se trata a sua visão é uma visão muito muito boa se estivéssemos numa situação diferente da que nós nos encontramos, tá? Ou, assim, o risco que há é de perda da própria essência. Como é que pode uma pessoa que é espírita ficar atacando institutos científicos, atacando a ciência, questionando vacina, tá certo? Porque no grupo de WhatsApp disse isso, porque o político fulano disse aquilo. Como é que pessoas que são espíritas tratam a ciência com esse menoscabo todo? E outra coisa, como é que uma pessoa que se diz cristã, eu não digo nem espírita, como é que como é que é compatível isso com a defesa da morte? Porque é isso que tem acontecido. E a gente tem 480 mil testemunhas, aliás, estão desencarnadas, né? 480 mil argumentos. Então, assim, é preciso sair dessa posição cômoda, um pouquinho também. Acho que o tempo do comodismo, quando não estava morrendo gente, acho que era até sustentável que a gente se colocasse numa posição mais cômoda, né? Menos difícil. Mas está aí, você mesmo deu o exemplo. Bezerra de Menezes não evitou nenhuma luta necessária em defesa da vida, em defesa da igualdade social, em defesa da liberdade, contra a escravidão. E nós vamos fazer o quê?
diante do que está acontecendo? É isso? É a gente, não vamos... Existem coisas que são valor, eu não digo partido, não pode haver absolutamente defesa de partido. Eu sou pró fulano de tal, eu vou votar em cicrano, não pode haver isso. Mas tem que haver uma posição muito clara em torno daquilo que o espiritismo não aceita, aquilo que não é compatível com a doutrina espírita. O que eu acho que está faltando é quem defenda os valores morais da doutrina espírita, que é muito diferente de expor sobre, assim, abstrato. Falta vida, falta sangue, sabe? Sangue no bom sentido. A gente tem que se arriscar também. A gente também tem que peitar algumas incompreensões. Eu não consigo entender a vida do cristão, né? A vida da pessoa que aceitou defender o amor. Você defender o amor nesse mundo, nessa situação que nós estamos vivendo, não é uma posição cômoda. Mas, assim, eu particularmente acho melhor viver na corda bamba, assim, podendo ser empurrada a qualquer momento e me estatelar no chão. Mas o indefensável eu não consigo, não dá. Sinto muito, sabe? E é isso, é o que eu tinha para dizer. Tarix ia falar, não era? Obrigado, viu, Ana? Era assim, eu estava me recordando na minha última encarnação, que me disseram, na verdade, a minha última encarnação foi como o apóstolo Paulo, né? Tonhão tem inveja, mas é verdade, né? Então, falando sério, Jesus Cristo explica muito bem essa questão da separação da realidade religiosa com a realidade política, quando ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então, tributos impostos ao Estado para que ele se mantenha e cuide do povo. Esse é o tributo de César. E o tributo a Deus, aos ensinamentos de Jesus Cristo, vem pela questão da condição moral de cada um, no caso de todos nós, ainda em evolução. Nós temos nossas deficiências e nossas carências. Agora, não importa a que partido você pertença, não importa o seu gênero, a sua escolha de gênero, se você gosta de homem, gosta de mulher, se você é preto, é branco, é índio, ou africano, não importa. O que importa é que você seja uma pessoa decente. E para você ser uma pessoa decente, você tem que estar se espelhando nos ensinamentos daquilo que você segue, que são os ensinamentos cristãos. E Jesus Cristo, o exemplo do combate da violência pelo amor, pela não violência, né? E eu não estou falando para vocês aqui do alto de um patíbulo, né, lá da igreja, não sei nem se é esse o nome que se dá, de uma pessoa pura e inocente. Não, eu sou exatamente essa pessoa com todos esses defeitos. Mas eu não concebo que uma pessoa se diga homem de bem, mulher de bem, um ser humano de bem, fazendo apologia à morte, ao assassínio, à retirada de direitos sociais de quem quer que seja, né? Aí nós estamos, eu não tenho nenhum site pelo YouTube, nem canto nenhum que eu não gosto, mas eu fico lá, eu me inscrevo em alguns sites e fico me metendo nas discussões. As pessoas não estão divulgando o morticínio de nossos irmãos indígenas, que estão sendo levados à extinção. A extinção assim mesmo, a golpe de facão mesmo, assassinato, extermínio mesmo em massa. E não é pela Covid, não. É pela pistolagem, pela grilhagem, toda ela patrocinada pelo sistema, né? Aí são os argumentos que eu ouço de pessoas, nossos irmãos espíritas que vão fazer a oração, aí me desculpem
eu falar assim, mas vamos fazer a prece. Aí parece Gilberto Gil, né? Quando eu vou falar com Deus, eu baixo a voz, eu não sei o quê. Aí é uma prece tão bonita que dá vontade até da gente pegar na asinha dele para ver se vai para o céu. E, na verdade, o cara desligou aquele microfone, saiu daquele momento de êxtase, de transe, de catarse, que ele se autopropõe, crê nisso, ele começa a defender tudo de novo. Quer dizer, são propósitos que vão de encontro àquilo que a gente professa. Não importa se é evangélico, se católico, se espírita, né? Então, a gente tem que elucidar isso, não de forma assintosa, pelo mero embate de arranjar, de propor inimizades. Não é esse o propósito. Como diz Tonhão aí, muito bem, por sinal, a nossa função é tentar conciliar esse elo entre conhecimento, educação, valores morais, né? Trazer essa problemática dentro de uma aura mais humanista. E, infelizmente, nós estamos perdendo de goleada, igual Brasil e Alemanha da última Copa, né? Então, é mais ou menos por aí. Eu acho que a gente, pelo menos dentro de nossa casa, a gente tem a obrigação, sim, de esclarecer aqueles que a frequentam, porque lá é o ambiente, e eu estou falando especificamente da minha casa, que é o CPF, que foi, né, onde eu ajudei a colocar as peças primeiras, em auxílio de todos os irmãos que lá vivem, né, que congregam conosco. Mas se nós professamos, defendemos os ensinamentos de Jesus Cristo, de melhoramento do outro, e em consequência, porque nós trouxemos a filosofia franciscana, né, dando o que se recebe, então não há como a gente ficar em cima do muro, não há como a gente quedar-se escondido através de uma árvore ou de um muro e só falar quando não tiver nenhum oponente perto, né? Para que possa rebater, até mesmo de forma agressiva. Mas é isso. Arixon, só completando, Santo Antônio, que foi um franciscano, né, um dos maiores, ele enfrentou os usurários em Pádua. Santo Antônio lutou contra a escravidão por dívidas, que ainda era uma prática na Idade Média. Enfrentou o poder econômico de Pádua. Ser cristão é difícil, exige coragem. Exige que você tenha coragem de, quando alguém estiver querendo escravizar alguém, você se levantar e dizer, ei, isso não, eu sou contra. Assim, é muito fácil você ser cristão na teoria. O difícil é ser na prática. Não se trata de aqui de dizer de jeito nenhum de fazer de nenhum centro espírita, comitê de campanha de seu ninguém, que isso aí realmente é uma coisa vergonhosa. Mas de dizer, olha, esse comportamento, essa postura, isso não é cristão e, portanto, não é espírita. Dizer bandido bom é bandido morto não é coisa de cristão. Defender o porte indiscriminado de armas e para que a gente possa se matar à vontade na rua ou em casa, não é coisa de cristão. É muito simples. É simples, ao mesmo tempo é difícil. Mas eu acho que existe limite até para essa postura de conciliação. Não problema nenhum com quem tem uma visão de gestão da coisa pública diferente da que eu acho que seja melhor. Agora, se tocou no direito à vida, se toca na dignidade, na liberdade das pessoas, é outra coisa. Muito bem, minha gente. André, eu sinto que a gente está chegando já, ultrapassando um pouquinho aqui o tempo limite da palestra. Eu sinto que essa sua palestra renderia outra, certo? Outra palestra, uma discussão realmente muito empolgante, certo? Eu mesma teria várias perguntas agora para fazer, mas infelizmente o tempo, né, não dá certo. Deixa eu lhe interromper. Claro. Eu queria até que André, o nosso amigo André, preparasse uma discussão dessa, até mesmo se não for uma proposta espírita, mas que seja mesmo uma proposta de uma discussão
da ciência política, porque eu acho importante que a gente possa esclarecer, sabe? Mas, se houver o prosseguimento dessa palestra, e já tem meu voto, da continuação para que a gente aprofunde mais essa realidade entre César e Deus, eu estou junto. Pois é, André. Já tem um Arix aqui comigo, querendo uma parte 2 dessa palestra, certo? E, assim, antes de passar, né, para as suas considerações finais, eu queria só acertar que é alguém que possa fazer a prece final. Eu vi que Rosana está aqui, né, na palestra. Queria saber se ela pode fazer, ou Tonhão. Não sei se a Rosana está ouvindo. Tonhão, você pode fazer a prece final de André passar para as considerações finais? Posso sim. Ok, André, com você. Não, minha gente, não, só para fechar, eu penso assim, que não sei se ficou clara a minha... Eu quis trazer de reflexão, né, a partir do pensamento do Bezerra de Menezes, né? E eu acho que Ana, assim, está correta em afirmar que tem certas questões que ela traz reflexões, tem certas questões que não dá para a gente não se posicionar sob pena de que, eu estou falando isso enquanto movimento, sob pena de que, se a gente não se posiciona, a gente até se torna cúmplice do processo. Acho que a gente precisa se posicionar, né? Então o movimento espírita é claramente em defesa da democracia, é claramente em defesa da diminuição da desigualdade social, é claramente em defesa da ciência, da vida, etc, etc. Agora, essa é a síntese da nossa reflexão, né? Agora, a gente não pode trazer, né, rótulos políticos para dentro do centro espírita, porque eu acho que essa não é uma proposta de conciliação, mas de diálogo, de irmandade, né? E aquilo que eu estava explicando para vocês, né? Então eu não posso, né? Existem, é um fato, eu não gosto dessa expressão de polarização política, porque eu acho que são coisas diferentes, né? Mas existe sim muitos irmãos que caíram nessas engrenagens do Zap, né? E assim, eu não gostaria de violentar a consciência desses irmãos. Eu acho que isso é um processo que a gente tem que acolher essas pessoas também e permanecer o diálogo. A gente não pode desistir delas sem abrir mão de estar se posicionando a favor da ciência, etc. Então, como a Ana colocou muito bem, eu acho que transformar em comitê de campanha, né, não acho interessante, né? E eu estava remetendo àquela experiência de 2018, né? Eu quero chegar no centro espírita e ser acolhido, e estar com os irmãos que pensam diferente, e a gente está conversando sobre espiritismo. Agora, o que então eu estava colocando, né? Se o espiritismo é bem entendido, bem lido, bem estudado, bem compreendido, ele nos defende dessas questões de ódio. Isso eu quero chamar a atenção das pessoas, né? Então, se eu estou sentindo ódio, uma coisa é minha indignação, né, outra coisa, diante da corrupção, diante da indignação em relação, né, aos maus feitos, né, isso é uma coisa. Mas se eu estou sentindo ódio, estou alimentando isso é em si anti-espírita. Então, a gente precisa defender os valores espíritas, o conhecimento espírita. As pessoas estão naturalmente instrumentalizadas, né, para se proteger, para discernir o certo e errado, né? Eu acho que isso é uma questão, né, pensando já para o futuro, né? Então, eu estava analisando o passado e pensando, propondo o futuro, né? Acho que são questões muito importantes que a gente não pode perder de vista. E não violentar a consciência de ninguém, né? Se a gente permanecer falando do espiritismo e se posicionando diante dos valores espíritas, a gente não precisa dizer que é anti ninguém, nem anti-partido nenhum, ou a favor de partido algum, não é? Acho que essa é a ideia do que a gente quis trazer, penso. Não esquecendo que já passou muito do prazo, que isso,
A palestra foi de atualidade do pensamento de Bezerra de Menezes. Está tudo lá em Bezerra de Menezes. E ele deixa a gente os exemplos de como se comportar, né? Ok? Acho que essa é a mensagem. E aí ele pode voltar para discutir outras questões né, dessa relação de espiritismo e política. Isso é Vamos, eu vou consultar meus guias espirituais. Se chama-se, um deles é Antônio Fernandes. Aí depois eu converso com o Tonhão e aí vou ver o que é que ele diz. Assim a gente aprofunda essa discussão em outro momento, etc. Tá bom? Um abração, obrigado a quem ficou até aqui. Ainda ficaram 12 pessoas, né? Tivemos 19. Vamos para a prece, né, Tonhão? Sim. Sim, vamos para a prece, André. Jesus, divino mestre, amado amigo, Bezerra de Menezes, tema da nossa palestra de hoje. Rogamos aos altos dignatários da cristandade que possa iluminar as nossas mentes sobre os destinos humanos, aceitando a gestão divina em cada um de nós. E, acima de tudo, compreendendo que não cai uma folha de uma árvore sem o conhecimento, sem o consentimento divino. Peçamos todos nós, pela misericórdia, para todos aqueles que estão reencarnados nesse instante tão difícil em nosso planeta. Peçamos também por aqueles que se foram, que já passaram desta para outra vida, tão necessitados quanto nós. Peçamos, enfim, Senhor, a bênção sobre todos os teus filhos, todos os seres da tua criação. Abençoa, Senhor, cada um de nós nessa caminhada evolutiva e permite-nos abrir a nossa consciência para abarcar o divino dentro de cada um de nós. Apacenta o nosso coração, Jesus, e fica conosco para sempre, assim seja. Assim seja. Assim seja. Então tá, gente, a gente está encerrando Pessoal, agora. Já renova o convite, né, para o próximo domingo. Tonhão, tem algum aviso? não, é de do mesmo jeito, né? Estamos ainda funcionando de segunda a sexta, sob agendamento, só o sábado, que é feito naquela parte externa, que não tem agendamento. Mas de segunda a sexta-feira ele está funcionando à tarde, sob agendamento. Ok? Obrigado a todos vocês. Tudo de bom. E, pessoal, bom final de semana.